Olá pessoal do nosso Música Proparoxítona, estamos aqui novamente, hoje para homenagear uma grande cantora brasileira, uma sambista, uma das maiores sambistas que o Brasil já teve. Infelizmente não está mais com a gente, mas se estivesse com a gente, Elizabeth Santos Leal de Carvalho, ou simplesmente Beth Carvalho, estaria completando aí no dia 5 de maio, estaria completando 80 anos. Como eu disse, infelizmente ela nos deixou em 2019, aos 72 anos. Mas não podemos deixar passar em branco aqui as músicas e a influência, um pouco da influência, porque ela teve muita influência no samba do Brasil, desde o Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente lá o samba carioca, o samba de morro, os grandes compositores. Então, vou falar um pouquinho aqui da Beth. Eu acho que os grandes sucessos da Beth se deu lá nos anos 70, onde ela ficou bastante marcada aí como grande sambista, uma voz incrível, a nossa querida Beth Carvalho. Ela era compositora, ela era cantora, ela era instrumentista, e aí desde criança ela sempre esteve do lado da música. A mãe dela tocava piano clássico, o pai dela era amigo, lá era advogado e era amigo lá de grandes artistas da época, Elisete Cardoso, Aracide Almeida, Silvio Caldas e tal. Então ela esteve sempre rodeado aí da música. A música sempre fez parte da vida dela. E ao longo da carreira dela também, lá desde os anos, do final dos anos 60, a gente vai falar um pouquinho aqui, ela se notabilizou também ajudando na carreira aí de grandes artistas que depois passaram a ficar muito conhecidos do grande público, como Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Almir Neto, Grupo Fundo de Quintal, a nata aí da música do samba carioca. Então ela também foi chamada por todo mundo como a madrinha do samba. Então foi esse o apelido aí carinhoso que todo mundo colocou, que o pessoal chamava ela de madrinha. Então aqui a gente vai trazer um pouquinho aqui das canções e um pouco da vida aqui dela. Ela, como disse, era filha de advogado, e o pai dela acabou sendo perseguido lá no regime militar, lá em 64, e ela acabou sendo também uma grande militante aí com relação às causas sociais aí no Brasil, e a liberdade de imprensa, da música, e acabou também participando do movimento, ajudado lá pelo Lobão e outros artistas, para que as gravadoras colocassem uma numeração nos discos, para que o artista não fosse lesado com relação à venda dos discos, que na verdade o que dava dinheiro para os artistas, um pouco diferente de hoje, mas na época as gravadoras, a venda dos discos é que dava lá o dinheiro para os artistas. Então foi uma briga lá e tal, e a Beth sempre encampando esses direitos aí autorais e tal, de exibição e tal da música. E aí a Beth também sempre trabalhou muito nisso. Beth gravou ao longo da sua carreira, desde lá de 1965 até 2011, ela gravou aproximadamente 40 álbuns de estúdio, gravou alguns DVDs, 4 DVDs dos shows dela que fizeram muito sucesso, no Olímpia, lá em Montreux, na Suíça, enfim. E além das participações que ela fez lá junto com os amigos nos shows, ela convidava às vezes os amigos e os amigos a convidavam para fazer os shows. Então teve muita participação assim histórica da Beth. Então a gente vai mostrar aqui hoje alguns sucessos. Ela também foi tema de escola de samba, de enredo de escola de samba. Apesar de ser mangueirense, ela acabou sendo homenageada pela Portela e foi enredo de samba de duas escolas lá dentro do Rio em 2 anos, em 84 e 85. E ela se sentia muito orgulhosa de ter sido o enredo da escola de samba. Isso é um grande prêmio aí para o pessoal lá, sambista do Rio. Aqui a gente vai colocar algumas músicas, trazendo alguns sucessos. É óbvio que a gente vai trazer em outras oportunidades aqui. A gente começa lá com um grande sucesso dela, que acompanhou ela durante a vida toda, que é a música Andança.
todo mundo acho que já ouviu essa música. Essa música foi lá do Festival Internacional da Canção, lá em 1968, naquela década lá dos grandes festivais. Ela acabou pegando terceiro lugar. Ela interpretou juntamente com um conjunto vocal chamado os Golden Boys. Essa música foi composta pelo Danilo Caymmi, filho lá do Dorival Caymmi, Edmundo Souto e Paulinho Tapajós. E aí essa música, depois do festival, ela acabou entrando no terceiro álbum dela, lá com o mesmo nome, e chamado também Andança. Então essa música fez muito sucesso. Esse festival é aquele festival onde teve aquela polêmica lá do ganhador, lá do Sabiá, lá do Tom Jobim e o Chico Buarque. E para dizer que eu não falei das flores do Geraldo Vandré, a gente já comentou um dia sobre esse festival aqui, e teve aquela polêmica lá de qual das duas eram melhores. A gente vivia no regime militar e tal, e o povo queria que o Vandré ganhasse, e na verdade quem ganhou foi o Tom Jobim. Não se sabe se teve a mão aí do regime militar e tal, da censura e tal, mas o fato é que deu muita polêmica. E em terceiro lugar ficou então com a Beth, com a música Andança. Essa música entrou definitivamente, ela acabou sendo conhecida definitivamente como uma grande cantora e grande sambista. Muito legal essa música Andança, não tem como não lembrar, não conhecer dessa música. Depois tem uma música 1800 Colinas. Essa música é do Graciano Campos, é um compositor até não tão famoso e tal, mas ele era lá do Rio. E aí ela acabou gravando em 1974 do seu álbum Pra Seu Governo. Esse é o 7º trabalho lá da Beth. Acabou entrando sempre no seu setlist de shows. 1800 Colinas, essa música também fez bastante sucesso depois. Logo depois que ela gravou em 74, quem gravou foi a divina Lisete Cardoso, uma das maiores cantoras que o Brasil já teve. E depois foi gravada em 1998 pela Paula Toller. Paula Toller todo mundo conhece lá do Duque da Abelha, é uma música muito legal. Então vale a pena dar uma olhadinha também. Um grande sucesso da Beth. E depois a gente vai falar aqui de um clássico, né, que ficou na voz dela, apesar de outros cantores gravaram também, o Fagner e outros gravaram com bastante sucesso, é As Rosas Não Falam. Essa música é do Cartola, do genial Cartola. Ela é lá do nono álbum da Beth, lá chamado Mundo Melhor, de 1976. Virou um clássico na voz dela e um clássico da nossa MPB. Então, As Rosas Não Falam, não tem como não falar desta música, dessa canção, tirar aí da Beth. Maravilhosa interpretação da Beth. Depois tem Olho por Olho, essa música também da mesma década de 70, um ano depois lá das Rosas Não Falam, é de 77, lá do 10º álbum da Beth, Nos Botequins da Vida, um álbum famosíssimo, tem muito sucesso lá. Essa música é do Zé Maranhão e do Daniel Santos. Então o Zé Maranhão era conhecido como Grácia do Salgueiro, e ele era muito frequente lá dentro do Carnaval do Rio, um grande carnavalesco lá e tal, e o Daniel Santos também, compositor carioca. Então fica aqui essa música também incrível, Olho por Olho, muito legal essa música de 77. Depois tem uma música que é aparentemente engraçada, o tema é engraçado, mas na verdade não era muito engraçado, porque a música chamava-se Saco de Feijão. Remete um pouco àquela na década de 70, onde tinha assim, uma inflação galopante no país, não é o caso de hoje, mas na época tinha uma inflação assim, galopante, e aí o dinheiro não tinha muito valor. Daí foi feito pelo Francisco Felisberto Santana, mais conhecido também como Chico Santana, fez esse samba incrível. Ele era de uma escola de samba lá do Rio, e ele era da velha guarda da Portela, aquele pessoal, velha guarda era aquele pessoal que começou lá, né, nas décadas de 50, 40, 50, eram os grandes sambistas, e aí eles viraram assim, eles eram homenageados lá pelas escolas. E o Chico Santana era um desses caras da velha guarda, e aí ele fez essa música. Essa música entrou no 10º álbum, Nos Botequins da Vida, como eu falei. O tema é inusitado, fala que precisava de um saco de dinheiro para comprar 1 quilo de feijão. O dinheiro não tinha muito valor, então a inflação era muito galopante, como eu disse. É uma música
Nessa época da hiperinflação, muita gente hoje nunca ouviu falar isso aí, porque desde 94 para cá que essa hiperinflação não existe mais. Mas na década de 70 era galopante. Então ela fala lá da música, ele fala, né? Ela cantando, mas a música do Felisberto fala aí. E precisaria um saco de dinheiro para comprar 1 quilo de feijão, uma brincadeira, mas que tinha um pouco fundo de verdade aí. O dinheiro não tinha muito valor. Ficou muito marcado na carreira da Beth. E para encerrar, a gente tem a música aqui, Vou Festejar, também um outro enorme sucesso da Beth. Essa música é do Jorge Aragão, do Dida e do Neuci Dias, lá de 1978. O Jorge Aragão depois tornou-se conhecido, fez uma carreira própria e tal, mas na época ele era somente compositor, foi lançado lá tudo na época da Beth. Essa música ela gravou no 11º álbum, que chama-se Pé no Chão. Foi um outro grande sucesso. E a música também é do Edel Ferreira de Lima, conhecido como Dida. Era compositor carioca. E tinha ainda o Neuci Dias, que era conhecido como Neuci do Bom Sucesso, que foi um dos criadores do grupo Fundo do Quintal. Então tinham esses compositores aqui que a Beth ajudou aí a divulgar e tal. Uma música muito legal, a música Vou Festejar, grande sucesso da Beth. Beth teve algumas indicações para a música brasileira, como melhor cantora e melhor disco em 2015, acabou ganhando como melhor cantora. Teve indicação para 6 Grammys, a música que seria o Oscar latino lá, né, de premiação da música latina, e venceu em 2009 e 2012. Então ela sempre foi muito indicada, muito assim aplaudida aqui também na América Latina. Beth teve alguns problemas de saúde sérios com relação à sua coluna a partir de 2010, que a impossibilitou de fazer shows. No final lá da carreira dela, ela fazia uns shows até deitada e tal, que ela não conseguia ficar nem sentada. Então, acabou complicando bastante a saúde dela, acabou sendo internada e tal. Infelizmente, em 2019, em 30 de abril de 2019, ela teve falência múltipla de órgãos e acabou falecendo, nos deixando ainda aos 72 anos. Então, fica aqui essa postagem, essa lembrança da nossa querida Beth Carvalho, uma grande cantora e sambista brasileira, carioca, que fez muito sucesso, foi muito respeitada aqui no Brasil como uma das maiores intérpretes de samba do Brasil de todos os tempos. Então, fica aqui, vou deixar aqui na descrição embaixo, no maisinho, essas canções. Com certeza quem viveu um pouco essa época vai se lembrar desse sucesso. Voltaremos aqui a falar da Beth, mas não podíamos deixar de passar, mesmo não estando com a gente, ela estaria fazendo aí 80 anos de vida. Um grande abraço a todos e até a próxima.